Olá, nós vamos então para a nossa segunda aula do módulo 2, aonde estamos falando sobre crédito e dívida. Hoje nós vamos falar sobre a dívida. O que é a dívida? A dívida é o dinheiro emprestado de credores ou bancos com a obrigação de reembolsá-lo ao longo do tempo. Geralmente, esse reembolso se dá mediante a juros. Embora a dívida, em alguns casos, pode ser uma ferramenta útil quando gerenciada com responsabilidade, ela também pode se tornar um fardo se ela não for gerenciada adequadamente. É importante que nós possamos entender que a dívida ela tem o seu aspecto positivo, mas comumente ela tem mais aspectos negativos. Por isso é importante caracterizar quais são os tipos de dívidas. As dívidas correspondem aos mesmos tipos de crédito que nós falamos na aula passada. Então, todo crédito que você tem junto ao banco e que você usufrui desse crédito, esse crédito se torna uma dívida. Portanto, cartão de crédito, empréstimos estudantis, empréstimos para automóvel, financiamento imobiliário, empréstimos pessoais, todos esses são exemplos de dívidas. Assim como nós temos as dívidas também de consumo. Porém, por que a gente não coloca aqui as dívidas de consumo? Porque essas dívidas não necessariamente elas incorrem juros. Pega lá o seu boleto de água, seu boleto de energia. Se você paga em dia, você não vai ter ali nenhuma taxa, porque você está apenas fazendo o pagamento de um serviço. Agora, quando você toma uma linha de crédito bancária, então nesse caso você tem uma dívida, porque vai incorrer juros. Com a exceção do cartão de crédito, que como nós já falamos, tem um limite até ao vencimento da fatura. Se você paga a fatura integral antes ali do vencimento, você não paga juro nenhum. Muito bem. Nós precisamos aprender como é que eu posso gerenciar essa dívida. A gestão responsável da dívida envolve tomar emprestado apenas o que você pode pagar e também fazer pagamentos em dia. É importante considerar as taxas de juros, as outras taxas, multas e prazos associados a cada dívida. Criar um orçamento e priorizar o pagamento da dívida, assim como evitar recorrer ao crédito excessivamente, ajuda a manter uma relação saudável com essa dívida. Eu sempre gosto de dar um exemplo do carro, porque o brasileiro, ele é apaixonado por carro. Quando ele vai na concessionária e ele vê o carro dos sonhos dele, o carro que ele gostou, ele começa a não pensar direito antes de comprar aquele bem. Ele vai lá e aí o banco coloca uma taxa de juros de 2,4% ao mês para ele pagar aquele bem. Então essa é uma taxa muito grande, é uma taxa muito alta e é uma taxa no final, ele vai perder muito, porque além da desvalorização do carro, ele vai ter feito pagamentos muito além daquilo que seria o normal por pagar um automóvel, por adquirir então esse automóvel. É muito importante que eu faça essa gestão da dívida, que eu conheça. Antes de entrar em qualquer dívida, eu preciso saber taxa, prazo e juros. É importantíssimo, antes de contrair qualquer dívida, que eu entenda esses três aspectos. E esses três aspectos, ele envolve uma siglazinha chamada CET, que é custo efetivo total. Antes de entrar em qualquer dívida, de qualquer financiamento, eu preciso saber o custo efetivo total daquela transação. Isso é importantíssimo que eu compreendo. E aí eu preciso entender, agora eu me endividei, eu tenho várias dívidas. Como é que eu posso pagar essas dívidas? Existem três tipos de métodos ou três tipos de estratégias que são utilizados para o pagamento da dívida. O primeiro é o bola de neve. Como é que funciona esse método? Esse método, você não vai olhar para a taxa de juros. Você vai olhar para o tamanho da dívida. Você vai listar todas as dívidas e você vai pagar da menor dívida até a maior. Você não olha para a taxa de juros. Segundo esse método, ele tem um apelo muito mais emocional.
A ideia é o seguinte: quando você conseguir quitar uma dívida pequena, você vai ter motivação para quitar dívidas maiores. Segundo o método bola de neve, você começa a pagar a dívida, menor dívida para a maior. A consolidação é quando você toma um empréstimo para pagar todas as dívidas. Então você tem vários credores. O que você faz na consolidação? Você toma um empréstimo e paga todos os credores e fica devendo apenas um. Isso chama-se consolidação da dívida. E o terceiro método ou terceira estratégia de pagamento da dívida é a avalanche. Na avalanche, você olha para a taxa de juros. Você vai pagar a dívida que tem a maior taxa de juros primeiro. Não existe um método certo ou correto. Vai depender da situação. Não existe um método correto ou errado. Eu gosto muito do método bola de neve, porque eu acredito que nas dívidas a gente precisa dessa motivação para continuar a vencer todas as dívidas. Também gosto muito do avalanche, porque quanto mais você consegue vencer a dívida de maior juro, você vai pagar menos juros. Mas, enfim, depende aí de cada pessoa o quanto ela vai pagar de dívida. Então, você pode escolher qualquer um desses métodos, caso você esteja endividado. Bola de neve, consolidação ou avalanche. Nós precisamos entender por que a dívida ela é tão negativa e qual é o impacto da dívida nas nossas vidas. A dívida ela tem implicações financeiras e psicológicas. Por exemplo, se você tem muitas dívidas, você pode ter estresse financeiro, você pode ter falta de flexibilidade financeira, pagamentos de juros altos, assim como pode afetar o teu histórico de crédito, assim como pode dificultar o teu acesso a outros bens de consumo. Importante eu entender o impacto, muitas vezes negativo, que a dívida ela tem na minha vida.